Barcelona de Guayaquil 3-0 para cima do Corinthians. Corinthians se complicou demais nessa pré-Libertadores e eu vou comentar sobre esse jogo aqui com vocês. Vamos lá então, eu separei aqui os principais destaques do jogo, as escalações, a gente vai passar por tudo para conseguir comentar de forma bem completa sobre o jogo e já da metade para a reta final do vídeo a gente vai ver os lances da partida, beleza? Então aqui já tá um dos nomes da partida, né? O Runner. Como é que é o segundo nome dele aqui, ó? Runner Corozo. Fez dois gols, né? E uma coisa que vale se destacar é o contexto, né? O Corinthians foi jogar contra o Barcelona de Guayaquil. Vinha tendo muitas chuvas, não à toa. O Corinthians teve que se preparar naquele setor de imprensa mesmo, não foi nem no setor destinado para os clubes, pela quantidade de chuva. Mas isso não é desculpa para o Corinthians ter tido um resultado tão ruim. E vale destacar bastante essa desatenção na reta final do jogo. Porque o Corinthians perder por 1-0, até mesmo um empate, mas até perder por uma diferença de um único gol, é um resultado totalmente normal. E isso vinha acontecendo, né, com um gol de pênalti do Corozo. Mas em questão de 4 minutos, né, aos 35 e aos 39, toma dois gols, um do Otávio Ribeiro e de novo do Corozo. E você sair de uma diferença de um gol para três em questão de 5 minutos não pode acontecer ainda mais em uma fase eliminatória nessa pré-Libertadores. E bugou o negócio aqui, calma aí. Então, assim, é uma desatenção que dificulta muito a vida do Corinthians, né? Eu separei aqui os caras que fizeram os gols, né? Uma fotinha deles aqui, ó. Então o Corozo fez 1-0, o Otávio Ribeiro fez o gol de empate e o Corozo de novo fez o 3-0 que encaminhou essa classificação do Barcelona. Separei aqui as escalações primeiro para a gente trazer os destaques das duas equipes. Olhando primeiro o Barcelona, já vale destacar o volume de jogo, né? O Barcelona criou muito. Tá bom? Eu separei as estatísticas também pra gente conferir tudo certinho. Daqui a pouco eu passo elas e foi um volume de jogo absurdo. Ficou 3-0, ainda teve um gol anulado, né? Que ia ser um gol contra do Gustavo Henrique. Um gol contra bizarro, por sinal. E o Corinthians se complicou demais. O que dá pra destacar nesse time do Barcelona, cara? Os caras que fizeram os gols, né? O Riveiro com essa presença diária dele, o Corozo muito rápido, ainda tendo a personalidade para bater o pênalti. É, Vale destacar isso nesse time do Barcelona. Ainda entraram o Chalau, o Gabriel Cortez, o Felipe Caicedo, William Vargas Leão e Johnny Quinones. Esse Felipe Caicedo, se eu não me engano, jogou no futebol italiano, tá bom? É o único cara que eu olho e falo é conhecido nesse time do Barcelona. Não tem ninguém muito conhecido nesse time. Até um tempinho atrás, tinha, acho que era o Damian Dias, um meio-campista argentino que era muito bom, mas já não tá no time, né? Então, assim, é um Barcelona que não tem nada demais, tá bom? E o Corinthians foi completamente atropelado. Olhando a escalação do Corinthians, vale destacar a quantidade de jogadores amarelados, da linha de defesa quase que inteira, né? Só faltou o João Pedro Tchoca, com exceção a ele, o Gustavo Henrique, o Félix Torres, o Hugo Souza, todos levaram amarelo, e o Hugo, que fez a ala esquerda também. Félix Torres é equatoriano, né? Então jogou em casa, acaba que não fez uma boa partida. E aí eu vou destacar o Gustavo Henrique, cara. Eu não acho que ele seja zagueiro do Corinthians, do nível do Corinthians. É um cara que, assim, tem uma imposição na bola aérea muito alta, porque justamente pela altura, é um cara que é muito alto, mas tecnicamente não enxergo que ele seja o suficiente pro Corinthians. É um cara que não tem uma saída de jogo muito boa. Se um adversário fazer uma marcação, pressão boa, o Gustavo Henrique não vai conseguir se virar. Fora que pela altura não é um cara tão móvel e ainda ia fazendo gol contra. Então, no geral, o Gustavo Henrique não me passa a confiança necessária para ser um zagueiro do Corinthians. O João Pedro Tioca é um cara que é muito novo, não acho que era jogo para ele. E assim, não é que o André Ramalho não estava à disposição, até porque ele entrou ao longo do jogo. Então, assim, é, você expôs o João Pedro Tioca, um cara tão novo no jogo, colocou o Gustavo Henrique, que é um cara que tecnicamente é abaixo, e deixou o André Ramalho no banco. Então, eu acho que ele já tá um dos grandes erros na montagem dessa linha de defesa. Não teve o José Martinez, e aí você perde um cara de muita pegada no meio de campo. Não sei se o Ranielli estava à disposição, cara, mas o Ranielli seria o cara.
com características mais parecidas com o José Martínez para o jogo. Não sei se estava à disposição, mas se estava, tinha que ter jogado, né? Porque é o cara que ia manter um padrão mais parecido da equipe. Optou por utilizar o Hugo fazendo essa ala esquerda, por ser um cara que defende melhor. Acaba que não foi eficiente a utilização dele. E do meio para frente o Corinthians não criou quase nada. É porque ó, as estatísticas já aqui, ó. Chutes a gol, o Corinthians deu apenas um, que foi uma chance do Depay muito próximo do gol. Ele não aproveitou e o Contreras, né? É Contreras? Pô, cara, passei. Contreras, goleiro do Barcelona de Guayaquil ali em cima. Defendeu. Então, assim, criou muito pouco, né? Os outros caras que entraram ainda foi o Maicon, o Romero, o Carrijo e o Thales Magno. O Carrijo não pode ser reserva desse time também. Faz uma temporada muito boa, é um dos melhores jogadores do Corinthians na temporada. É um dos caras que do meio pra frente mais gera oportunidade e ainda dá um gás absurdo na parte defensiva. Então o Carrijo não merecia ter ido pro banco e foi o que acabou acontecendo. O Thales é uma boa opção para o drible, para o desequilíbrio, talvez para a volta. O Thales já tenha que começar como titular, fazendo talvez até uma ala esquerda, se utilizar uma linha de três zagueiros. Talvez abandonar a ideia de um ala que seja um lateral e utilizar um ponta já nessa função desde o início. Porque 3-0 porra, uma montanha para o Corinthians escalar para poder se classificar, né? Estatísticas, ó, 17 chutes na partida para o Barcelona de Guayaquil, um volume muito alto, só que só 3 a gol. Então, que nem eu falei, o Corinthians tomou um amasso, foi atropelado pelo Barcelona de Guayaquil, tomou esse 3-0. Só que não é nenhum timaço esse time do Barcelona de Guayaquil. A gente viu aqui a escalação, não tem nenhum jogador muito conhecido. O único cara que eu olho e falo, talvez eu conheço, é o Felipe Caicedo, que veio do banco, que eu acho que jogou na Lazio. E eu não tenho nem certeza se é esse Caicedo que eu tô falando, mas eu acho que é. E aqui fica claro nas estatísticas, cara. É um volume de jogo muito alto do Barcelona, mas a pontaria, a qualidade dos jogadores, nada demais. Só 3 a gol. Então, assim, o Corinthians foi atropelado por um time que não tem nada demais. E aí, posse de bola um pouquinho maior pro Barcelona, é a tendência, jogando essa ida em casa. Faltas, 14 do Barcelona tendo 2 amarelos, 21 do Corinthians tendo 4 amarelos. Escanteios 11 do Barcelona, 4 do Corinthians. Um domínio absoluto do Barcelona em criação de oportunidades, em volume de jogo. E talvez só não tenha feito mais porque justamente é um time que é mediano. O Barcelona não tem nada demais. É muito mais um jogo de muita desatenção, muitos erros do Corinthians e que pode ter custado caro, ter custado essa classificação para a Libertadores, que era talvez o grande objetivo da temporada. Com esse time, dava, né? Tem que ver se vai passar agora no jogo de volta, ficou muito difícil. Daria para brigar por título, sim, porque é um time muito forte do Corinthians, em mata-mata ainda. É realmente surpreendente ter sido atropelado dessa forma. E aí a gente vai conferir agora os lances da partida, tá bom? Desse atropelo do Barcelona. Deixa eu colocar aqui pra gente assistir. Eu já queria destacar vídeo do All Sport, beleza? A gente viu aqui 17 chutes do Barcelona, só 3 a gol. Todos que foram a gol entraram. É uma atuação ruim do Hugo. Ele falhou em um dos gols, que ele corta mal, inclusive. E o Corinthians também, só um chute a gol, muito pouco. É outro chute para fora. É um Barcelona com muito volume, sim, mas com uma pontaria ruim. Justamente o que eu falei, é um time mediano. Não tem nada demais esse Barcelona de Guayaquil. Já na reta final do primeiro tempo. E aí o Corozo muito bem, tirando do Hugo. Jogo, querendo ou não, tem que jogar os caras experientes. E o Tioca é um cara surgindo por agora. Você tem a velocidade, por ser um cara jovem, mas a experiência falta, né? E a gente viu no bote errado que terminou no pênalti, que resultou nesse 1-0. Aqui foi a única chance perigosa do Corinthians, né? O Depay de frente. E eu consigo falar isso sendo que eu nem torço pro Corinthians. Imagina se eu torcesse. Muita liberdade, muito espaço também, né? A liberdade desde a ponta direita até a infiltração na área, o Mateuzinho saindo do cara, né? E aí a antecipação do jogador ali, do Riveiro, né? Pra cima do André Ramalho. Mas muita liberdade. Bola na trave. Não tem nada demais. E é um Corinthians que se atrapalhou na partida aí.
Tá praticamente eliminado. Aí, ó, chute horrível pra fora. Tá aí, então, a gente conseguiu passar por todos os destaques do jogo, as escalações, estatísticas, viu aqui os lances da partida e a situação do Corinthians ficou muito difícil agora, cara. Esse 3-0 é muito difícil de se reverter. Eu não falo que é impossível, porque o Corinthians tem jogadores de muita qualidade. Tendo o Garro, Yuri Alberto, Depay, ainda tendo o Thales Magno, Romero vindo do banco. É um time que pode reverter esse placar e ainda mais que nem eu falei. É um Barcelona de Guayaquil de muito volume de jogo. Sim, a gente viu aqui 11 escanteios, 17 finalizações, gerou muitas oportunidades. Mas é um time mediano. No papel não tem nenhum jogador diferenciado, cara. A gente viu aqui de 17 finalizações só acertou o gol 3 vezes. As 3 entraram. Então, assim, é um jogo que seria difícil já naturalmente, jogando na altitude, jogando contra o Barcelona. Seria difícil de qualquer forma. E aí, você tem que fazer uma atuação muito boa para você sair vivo, no mínimo, do confronto. E o Corinthians jogou mal, o Corinthians criou pouco, só teve duas chances boas, que foi o chute ruim do Depay em cima do goleiro e um chute do Maicon que foi na trave. É, e, falhas defensivas, né? Se a gente analisa individualmente os gols do Barcelona, o primeiro é um lance que o João Pedro Choca não precisava fazer o pênalti, deu o bote errado. O segundo é muita liberdade pelo lado direito, o Mateuzinho praticamente fugindo do cara, muita liberdade por esse lado esquerdo defensivo do Corinthians, lado direito de ataque do Barcelona de Guayaquil. E aí um terceiro, muita liberdade pela direita, o Hugo ainda corta mal a bola, deixa ela viva e o Barcelona faz o 3-0. Então 3 gols do Barcelona e 3 falhas completamente evitáveis do Corinthians. Então assim, é um Corinthians que se complicou demais. Se sai com 1-0 pro Barcelona, eu acho que era totalmente reversível pro Corinthians. 2-0, totalmente plausível de se reverter. 3-0, eu acho difícil o Corinthians passar no tempo normal. Se levar para pênaltis já é lucro. Então, assim, é um Corinthians que é muito mais time que o Barcelona, mas se complicou demais nesse jogo de ida. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Pode deixar o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!